reunião, porque eu costumo falar que nós participamos de uma reunião, porque culto já é o nosso estilo de vida. Nós vivemos cultuando ao Senhor. Nós estamos em casa, nós estamos cultuando ao Senhor. Glória a Nós Deus. estamos na rua, estamos cultuando ao Senhor. Só viemos entregar aquilo que o Senhor quer, que é a nossa vida a Ele, o nosso culto de adoração a Ele. Então nós nos reunimos nesse local para entregar a nossa adoração. Por isso que nós estamos aqui. Amém, queridos? Fico feliz de estarmos aqui mais uma vez. Eu acho que daqui a pouco vocês não vão querer ver mais a minha cara. Eu acho que eu estou aqui todo mês, né? Daqui a pouco, quando falar assim, o pastor Luiz vai vir aqui, aí todo mundo, não chama ele mais não, pelo amor de Deus, não aguento mais ele. Estou brincando. Fico feliz de estar aqui mais uma vez. E eu acho que eu não precisava nem de pregar, né? Porque a mesa ali já por si só fala, né? Já é uma pregação. Mas tentarei ser breve aqui. A gente sabe, né, que nós somos igual carro velho a álcool. Demora a pegar, depois que pega, vai embora. Tem que puxar o freio para poder parar, senão a gente vai embora. Mas, como é o culto de ceia, tem que ser breve. Amém, queridos? Eu quero trazer a palavra, se encontra lá em Lamentações 3:21. Acho que todos nós já sabemos de qual é salteado. Eu acho que a igreja aqui já está tão acostumada com a palavra, a palavra já está tão no coração que quando a gente fala 3:21, o pessoal fica, eleva meu, aí, ó, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu ia trazer o Salmo 121. Diz assim a palavra do Senhor: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Amém, queridos? Podem assentar. É só esse pequeno trecho desse texto. Eu gosto muito desse texto, é um texto que fala no meu coração, porque se nós olharmos o contexto desse texto, porque muitas vezes a gente saca o texto e começamos a falar, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Mas o que Jeremias está passando? Qual é o contexto que Jeremias está inserido? E, pasme, é um contexto difícil. Jeremias, ele recebe o seu chamado do Senhor em Jeremias, no próprio livro dele, ele escreve. Ele é o chamado um profeta para profetizar contra os reis, contra o povo que se perdeu moralmente, uma nação perdida moralmente. E Jeremias, ele é chamado por Deus, e Deus se promete a dar força para enfrentar as oposições, para enfrentar os perigos, as dificuldades, porque toda vez que um homem de Deus é levantado para profetizar contra uma nação, ele sempre será castigado, muitas vezes perseguidos, levantarão oposições contra ele. E Jeremias, então ele começa a profetizar sobre essa nação, sobre o Reino do Sul, porque o Reino do Sul, o Reino do Norte já tinha sido tomado, o Reino do Sul estava prestes à beira de ser levado cativo. O interessante é que Deus é tão misericordioso que levanta Jeremias, se arrepende, para que esse castigo não venha, se arrepende, para que vocês não sejam levados como escravo. Deus está dando sempre uma oportunidade às pessoas. Deus está dando sempre uma oportunidade de nós voltarmos ao coração para Ele e Ele nos livrar das dificuldades, porque aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Esse povo estava plantando coisas ruins para ele, estava fazendo uma semeadura ruim, e Deus levanta Jeremias queridos, para levantar uma nação que olhar para aquilo que ele estava fazendo e voltar atrás, se converter dos seus maus caminhos. Mas aquele povo, ele não se converte. Aí entramos em Lamentações. Lamentações de Jeremias escreve, já no cativeiro. Alguns falam que ele foi levado, outros falam que ele estava em Jerusalém. Para mim não importa, para mim importa que era a dificuldade que estava passando. E muitas vezes nós vivemos dificuldade porque nós fomos frutos daquilo que nós escolhemos. Aquele povo tem uma escolha ruim e vai colher fruto ruim.
Então Jeremias começa se nós olharmos em Lamentações, desde o primeiro capítulo, Jeremias só está reclamando. Só tem falando com Deus. Eu sou homem de aflições, trazido pela sua vara, a sua ira. Lamentações capítulo 11, capítulo 2, versículo 11. Os meus olhos estão cansados de chorar. A minha alma está atormentada. Meu coração se derrama, porque o meu povo está destruído, porque crianças e bebês desmaiam pelas ruas da cidade. Quando nós olhamos, Jeremias só está reclamando. Mas interessante que chega no capítulo 21, capítulo 3, versículo 21, ele fala: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O que eu aprendo nesse momento, queridos? Jeremias, ele tem uma ressignificação, ele tem um novo olhar sobre a situação. E isso que nós temos que ter. A dor, a luta não é o fim para nós, mas nós podemos trazer à memória aquilo que dá esperança. E o ressignificar é o quê? É olhar de outra maneira as lutas, de outra maneira as dores, de outra maneira as nossas dificuldades. Aquilo que está passando não é o fim em si mesmo, mas pode ser um exemplo para a nossa vida. Então por isso que Jeremias fala: quero trazer à memória aquilo que dá esperança. Jeremias está falando: não vou olhar mais para os problemas, mas eu vou olhar para o autor e consumador da nossa fé. Em tempos de luta, não olhe para o problema, olhe para o autor e consumador da nossa fé. Nós temos um Deus que não dorme, nós temos um Deus que cuida de cada um de nós. Então Jeremias, ele começa a falar, Jeremias capítulo 3, versículo 22, ele começa a trazer a memória, ele começa a mudar a sua fala. Ele fala: graças a seu amor do Senhor que nós somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. No capítulo 20, no versículo 23, se renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Versículo 24, digo a mim mesmo: a minha porção é o Senhor, portanto porei a minha esperança nele. Então ele muda a situação, ele muda seu olhar. O salmista 121, o Salmo 121 fala: eleva meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? Mas essa pergunta que ele faz, e vem a resposta: o meu socorro vem do Senhor. Queridos, muitas vezes no tempo de luta, no tempo de dores, não olhem para as dificuldades, olhem para o Senhor. Porque o Salmo 121 é o salmo de ramagem, ou salmo de peregrinação. O povo saía da sua terra, ia peregrinando até Jerusalém para adorar ao Senhor. E ali no monte tinha dificuldades, tinha ladrões, tinha assaltantes. E o salmista, nessa caminhada, ele olha para o monte, ele fala: tem perigo, podemos ser assaltados durante a caminhada. Mas ele se pergunta: de onde virá o meu socorro? E ele coloca a sua esperança no Senhor, no Deus que fez os céus e a terra. Querido, muitas vezes nós colocamos a nossa esperança em homens, colocamos nossa esperança em governos, colocamos nossa esperança em dinheiro. A Bíblia chega a falar que de um Deus chamado Mamon, em algumas versões. Tem muitas pessoas que estão colocando a sua esperança em dinheiro. Se eu tiver o dinheiro vai me salvar. Queridos, muitas pessoas doentes hoje com tanto dinheiro, mas não tem salvação. E nós temos a nossa salvação, que é Jesus Cristo. A nossa salvação, ela morreu, mas ao terceiro dia ela se ressuscitou e está assentada ao conjunto ao Pai. Nós temos que memória, nós temos que trazer a memória em tempos de luta, em tempos de dificuldade. Traga a memória, o mesmo Deus que Ele fez ontem e hoje será para sempre. Romanos capítulo 13 fala isso. Ele é o mesmo Deus que abriu o mar vermelho para o seu povo passar. Ele é o mesmo Deus que Ele ressuscitou Lázaro. É o mesmo Deus que na palavra fala que não há impossível para Ele. O que Deus já fez na sua vida que você pode trazer à memória? Quantos escapes o Deus já fez na tua vida? Que nós vimos que estávamos precisando de uma porta e Ele abriu. Estávamos precisando de uma cura e Ele curou. Porque muitas vezes as nossas dificuldades, as nossas dores faz nos olhar para baixo, faz nos olhar, temos olhares embaçados sobre as dificuldades. Mas Jeremias está falando: eu estou olhando para o problema. Estou meio no caos, eu sou cativo, mas quero trazer a memória, porque eu lembro, Jeremias fala que, Jeremias pode falar: o mesmo Deus que me salvou, o mesmo Deus que me chamou, o mesmo Deus que
me tirou do cativeiro, do mesmo Deus que me tirou da prisão. Queridos, é tempo de trazermos à memória aquilo que dá esperança. Mas rapidamente eu quero falar sobre memória, porque memória são fatos obtidos através de experiências que nós temos. Quando Jeremias está falando, quero trazer a memória, ele está trazendo à memória as experiências que ele teve. E existe uma memória chamada memória afetiva. É aquela memória que é formada desde criança, ao longo do tempo, aquilo que Deus vem fazendo. Memória afetiva, muitas vezes, o que adianta eu não ter a memória afetiva em Deus? Memória, o que é trazer a memória aquela esperança? Como eu vou trazer a memória aquela esperança se eu não leio a Bíblia, se eu não oro? Muitas vezes nós não vamos conseguir trazer a memória aquilo que dá esperança, como eu já falei, vamos botar a memória em outras pessoas, no governo, em outras coisas. Mas quando nós temos memórias afetivas, quando nós temos memórias afetivas juntadas à nossa fé, porque quando eu tenho a memória afetiva juntada à minha fé, eu vou lembrar daquilo que Deus já fez na minha vida. Eu vou lembrar daquilo que Deus me tirou, da onde que Deus me tirou. E eu posso falar, quero trazer a memória, porque eu tenho intimidade com meu Pai. O Pai que está trabalhando. Muitas vezes nós ficamos tristes, sobrecarregados, porque nossas memórias afetivas não estão em Deus. E nós podemos acionar essas memórias afetivas intencionalmente. Salmos 42, versículo 11. O próprio Davi, porque está batida a minha alma? Por que está tão te perturbas dentro de mim? Põe esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o Senhor, o meu Deus. Podemos falar, porque está batido a minha alma, porque se perturba dentro de mim. Põe esperança em Deus. Traz a memória, começa a sermos intencionais sobre a memória, começa a trazer a memória aqueles feitos que o Senhor fez, aqueles livramentos que nós vimos que Ele já fez na sua vida. Aleluia! E podemos falar, porque está batida, porque se perturba, porque estamos com problemas. Não olho para o problema, começa a olhar para o autor e consumador da nossa fé. Quando nós trazemos a memória, é fazer isso. São os feitos do Senhor em nossa vida. Eu fico interessante, vou abrir um parênteses aqui. Salomão, ele escreve em Provérbios, capítulo 26, versículo 6. Porque, eu ia falar outra coisa. Instrua a criança no caminho que ela deve andar. Mesmo quando você passar dos anos, ela não se desviará. O que Salomão está falando? Crie-se memória para essas crianças. Começa a caminhar junto com essa criança. Começa a instruir essa criança. Começa a instruir essa criança para mostrar apontando para Deus. Começa a dar intimidade dessa criança para Deus. E muitas vezes eu vou fazer uma conjectura, não precisa ser criança, mas criança na fé, o recém-convertido. Nós temos que pegar essas pessoas recém-convertidas e começar a trazer à memória aquilo que dá esperança, começar a caminhar, começar a instruir, começar a gerar memórias afetivas, falando: esse Deus é o mesmo ontem, hoje, será para sempre. E nele não há sombra de variedade, ele não vai mudar, ele é o mesmo. Nós podemos começar a caminhar com esse Deus. Interessante que Paulo está sempre nos orientando. Busca as coisas do alto. Busca as coisas do alto. Se enche das coisas do alto. Mantenha, Colossenses capítulo 3, versículo 2, mantenha os pensamentos nas coisas do alto, não nas coisas terrenas. Porque quando nós estamos com os pensamentos nas coisas do alto, quando a dificuldade vier, nós vamos trazer à memória aquilo que dá a esperança, aquilo que a palavra do Senhor fala, que Ele é o mesmo ontem, hoje, será para sempre, ou Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Não importa que nós passarmos, Ele está junto conosco. Por isso que Paulo está sempre falando, mantenha os olhos. Filipenses capítulo 4, versículo 8, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou algo no digno de louvor, pense nessas coisas. Porque aquilo que enche a minha vida é aquilo que eu vou reverberar para fora. A boca fala que o coração está cheio. O que você está enchendo? O que você está consumindo? O
O que nós estamos consumindo? Será que estamos consumindo novela? Filmes, séries? Não sou contra. Mas se isso tem tomado o lugar de Deus na nossa vida, é pecado. Porque quando eu vou trazer a esperança, aquilo que me traz a memória, se eu estou cheio de novela, se eu estou cheio de Facebook na mente, se eu estou cheio de WhatsApp na minha memória, Instagram, e quando eu vou acessar essas memórias, eu não consigo lembrar do que os feitos do Senhor, porque o meu HD está cheio de outras coisas. Vamos botar o nosso HD cheio da presença de Deus. Vamos buscar as coisas do alto. É porque do alto vem o nosso socorro. Porta de entrada, a visão, a audição e o tato. Se nós olharmos, Adão e Eva ali peca como? Com as portas de entrada. Ele ouve a serpente, ele olha o fruto, toca e cai. Se eles estivessem com as portas de entrada apontando para o Senhor, falando, não, eu sou aquilo que o Senhor falou que eu sou. Porque nas nossas lutas, as dificuldades vão bater na nossa porta, a nossa mente vai trabalhar contra a gente muitas vezes. Você não é nada, você não é ninguém, você não consegue, essa luta é muito grande para você. Realmente ela é muito grande para mim. Realmente ela é muito grande para você. Mas quando estamos em Deus, essa luta se torna pequena. Porque o Salmo declara. O Salmo 46 eu acho maravilhoso. Ele é o Deus que quebra arco. Ele é o Deus que fala, pare de lutar. Muitas vezes Deus está falando, pare de lutar, porque eu vou lutar por você. Ele é o Deus que quebra o arco, corta a lança, destrói os carros no fogo, mas no início ele fala, pare de lutar. Muitas vezes nós somos esses filhos de Deus que estamos presos. Eu fico imaginando, maravilhoso, Salmo 40. Coloquei a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Coloquei a minha esperança no Senhor. Olha onde está a esperança do salmista. Não está em coisas, está em Deus. Aí ele continua, tirou-me do pé do poço de destruição, do atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Coloquei a minha esperança nele. Ele me tirou da dificuldade e me colocou sobre uma rocha. E essa rocha é Jesus Cristo na nossa vida. Nós estamos firmados em Jesus Cristo. E mudou a minha vida. Capítulo 40, versículo 3. Pôs um novo cântico em minha boca. O hino de louvor a Deus. Ele transformou a minha mente. O que ele está falando? Antes eu era murmurador, mas ele mudou. Botou um cântico de louvor na minha boca. Hoje, ao invés de eu cantar música do mundo, eu estou cantando louvores ao Senhor. Eu estou exaltando aquele que eu confio. E no 4 fala, como é feliz o homem que põe o Senhor a sua confiança. Nós temos que colocar a nossa esperança no Senhor. Não há outro além dele. Não tem como. E algumas perguntas começaram a vir na minha cabeça, no meu fantástico mundo de Bob, fantástico mundo de Luiz. Como que eu faço para orar a dificuldade e ressignificar, ou mudar, ressignificar, olhar as dificuldades de outra forma? Olhar as dificuldades sem falar assim, não consigo, mas eu olhar e falar assim, consigo em Deus, vou vencer, vou lançar. Alguns mais espirituais vão falar uma mudança de chave, virar a chave, ser mais pentecostal e crente, virar a chave. Primeira chave que eu consigo virar é, pare de reclamar. Em minhas dificuldades, em minha luta, Jeremias, ele parou de reclamar. Eu fiz questão de ler alguns versículos antes, porque era só reclamação em sua boca. Reclamação faz mal para nós mesmos.
Reclamação me desconecta de Deus. Porque já viu murmurar? Só vem crente, aqueles crentes que murmuram. Passa o tempo todo murmurando. Ó vida, ó céus, tudo acontece de ruim. Porque essa pessoa só está olhando para as coisas ruins, mas tem coisas boas na nossa vida. Deus tem feito coisas na nossa vida. Trazer à memória aquilo que dá esperança. É olhar a vida com um olhar de coisas boas. As coisas ruins vão acontecer, mas as coisas boas são maiores e melhores. Tira os olhos do problema, começa a trazer à memória aquilo que me dá esperança. Pare de reclamar, olhe para os olhos da alegria, olhe para os olhos espirituais. Jeremias, no próprio livro de Jeremias, ele amaldiçoou o seu nascimento. Mas então ele se deparou no meio de cativo, no capítulo 3, versículo 21. O salmista declara: entrai pelas portas com ação de graça. E muitas vezes nós estamos entrando pela porta com murmurações. E uma pessoa murmurando inflama uma igreja. E se você prestar atenção, os murmuradores vão sempre andar juntos. Quem é murmurador está sempre andando com as pessoas murmuradoras. Queridos, procure pessoas do alto. Procure pessoas que estão com palavras boas. Que na nossa boca não pode jorrar água amarga ou água doce. Que procure as pessoas que estão jorrando água doce. Procure as pessoas que estão profetizando bênção. Está difícil, mas nós vamos crer até o final. Vamos orar até o final. Chorar com o que chora, se alegrar com o que se alegra. É estar junto, vai melhorar, vai dar certo, a situação vai mudar. Continua orando, creia. É com esse tipo de pessoas que nós temos que andar. Essas pessoas da fé, que não estão olhando, não estão andando pelo que estão vendo, mas estão andando pela fé. Porque a fé é o firme fundamento. Nós temos que começar a nos andar, condonar com essas pessoas, andar juntos. Chega de andar com pessoas murmuradoras. Orem para essas pessoas murmuradoras. Converse com essas pessoas murmuradoras. Que de repente essas pessoas estão com um olhar errado. Estão olhando a vida com uma ótica errada. Existe a ótica de Deus sobre a nossa vida. Eu fico imaginando, Números capítulo 14. Olha como um relato mal relatado pode inflamar uma comunidade. Moisés manda o povo espiar a terra. E volta alguns murmuradores. Mas havia 12 que não estavam murmurando. Mas havia. E o povo todo olha para aqueles que estão murmurando. E o povo padece no deserto porque estavam murmurando. A murmuração me faz padecer no deserto. A murmuração me faz parar. A murmuração me tira do centro da vontade de Deus. O centro da vontade de Deus é: vai lá e rebenta aquele povo. Domina aquele povo. Mas a ótica daquele povo: se os meus olhos forem bons, tudo será luz. Se meus olhos forem ruins, tudo será trevas. Aquele olho daquelas pessoas, a lente daqueles olhos daquelas pessoas estava com um olhar ruim. Então eles estavam olhando por um olhar de dificuldade, um olhar de trevas. Mas Josué e Caleb: não, vamos lá. É nosso, nós temos uma palavra, nós temos uma promessa. Você tem promessa na sua vida. A maior promessa é: estou contigo até a consumação do século. E muitas vezes as pessoas estão abandonando. Eu gosto muito de Paulo no Filipenses. Todo mundo fala: tudo posso naquele que me fortalece. É muito linda essa palavra. Mas vamos olhar o capítulo 4, versículo 12, versículo 12. Sei que é passar por necessidade. Sei que é ter fartura. Aprendi o segredo da vida. Aprendi o segredo de viver contentamente em toda situação, qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Não é as dificuldades que vão te fazer parar. Não é as dificuldades que não vão ter o Deus que tudo podemos. Aprendi o grande segredo da vida, é viver contente no meio das lutas. Sabe o que Paulo está falando? Se eu tiver pouco, eu estou contente.
porque eu tenho Cristo que está comigo. A minha esperança não é só terrena, a minha esperança é que eu vou vencer e vou cantar com Cristo nas regiões celestiais. Paulo, muitas vezes nós escrevemos nos nossos carros, tudo posso naquele que fortalece. Realmente nós podemos tudo quando nós entendemos o segredo da vida é viver feliz em Deus. A felicidade está em Deus, não importa as circunstâncias. Não importa se o governo é bom, não importa se o governo é ruim, não importa se o que eu estou passando, se eu estou desempregado ou se eu estou empregado, tudo posso naquele que me fortalece. Glória a Jesus. Tudo posso em Deus. Estou feliz, estou contente com o que eu estou passando. Porque meus olhos não estão no problema, meus olhos estão em Deus. Trago à memória aquilo que me dá esperança. A esperança está no Senhor. Então o que vier eu vou passar, porque Ele vai estar comigo, é a promessa dEle. Segunda chave para os espirituais. Não sou tão espiritual não, para ressignificar. Estou brincando. Faça as pazes com o passado. Ou acerte o passado. Porque muitas vezes o passado tem ficando travando o meu presente e consequentemente está travando o meu futuro. Porque muitas vezes nós não assumimos responsabilidade do que fizemos no passado. O passado passou, não tem mais jeito, mas nós podemos ressignificar o passado. Podemos olhar para o passado e mudar o passado para viver um futuro em Deus. Porque tem um futuro em Deus na nossa vida. Mas muitas vezes nós estamos presos no passado. Muitas vezes estamos presos com ressentimentos, com pessoas que nos feriram. Estamos presos e não estamos liberados para frutificar no Senhor no futuro. Muitas vezes nós não fazíamos a autoanálise. Jeremias capítulo 3, versículo 40, olha só o que Jeremias faz. Ele faz uma autoanálise da sua vida. Esquadriamos o nosso caminho e provemos-nos. Voltemos para o Senhor. Levantamos os nossos corações com as mãos para Deus do céu e dizemos: nós transgredimos e fomos rebeldes, por isso tu não nos perdoaste. Sabe o que ele está falando? E ele se coloca, ele como profeta levantado para Deus, para exortar aquela nação, ele se coloca: nós erramos. Ele está fazendo uma análise, vamos voltar para Deus, nós erramos, se Deus não perdoa, nós estamos aqui nessa situação, foi que Deus não trouxe, a culpa é nossa, nós plantamos errado. E muitas vezes a gente olha para o passado, está tudo errado, mas não consertamos o passado para seguir em frente. Nós não chamamos a responsabilidade. Nós vamos ter que ser responsabilizados por nós mesmos. Muitas vezes colocamos a responsabilidade no outro. Ah, porque o irmão fez isso, porque o ciclano fez aquilo. Não, querido, chama a responsabilidade. Tiver que perdoar, perdoa. Libere o perdão para viver a vida. Eu errei, mas Ele é misericordioso. As suas misericórdias são inesgotáveis, como o próprio Jeremias já tinha falado. Se perdoa também. Tem muitas pessoas que estão presas no passado porque não se perdoaram. Ah, pastor, eu fiz isso. Coisa horrível. Não há coisa horrível que Deus não possa te perdoar. Tem muitas pessoas que estão presas no passado pelo que passou. Passou, vamos ressignificar, vamos viver à frente. Porque nós temos um alvo, nós temos Cristo. O passado não pode nos travar. Temos um novo de Deus pela frente. Temos um futuro intacto para acessarmos em Deus. E Deus tem pensamentos maiores e melhores para nós. E muitas vezes nós estamos presos, chorando no passado. Assuma a responsabilidade pelos erros cometidos. Passou, acabou, Deus me perdoou, jogou lá no mar de esquecimento. Siga em frente. Mas muitas vezes nós ficamos presos emocionalmente. Estamos presos emocionalmente ao passado. Deus tem um futuro para você na sua vida. Deus tem um futuro novo. Possamos ter essa oração, como o salmista declara: sonda, meu Deus, o meu coração, e vê se há em mim um caminho mau. Vê aquilo que eu preciso reconectar contigo.
Peça ao Espírito Santo, quando chegar em casa, na sua oração, para ver que aquilo que ele tem que ser moldado, que aquilo que tem que ser liberado, para poder seguirmos em frente, para o novo de Deus. Tem um novo de Deus. Jeremias, capítulo 43, Jeremias também é outro profeta do problema, das dificuldades. Esqueça o que se foi, não viva no passado. Vejam, estou fazendo coisas novas, elas já estão surgindo, vocês não perceberam? Até no deserto vou abrir um caminho, riachos ao esmo, eu vou abrir um caminho do deserto para você. Esqueça as coisas do passado. Jeremias, Deus está falando para aquele povo: esqueça o passado, acerte o passado, mas vai embora, porque tem coisa melhor na frente. Eu estou abrindo um caminho melhor para frente para vocês. Não viva do passado. O foco não pode estar no passado, o foco tem que estar em Deus. O que viva o presente. A vida tem que ser vivida no presente, apontando para o futuro. Se eu quero viver coisas no futuro, eu começo a plantar hoje. Aquilo que eu planto hoje é aquilo que eu vou viver no futuro. Se você quer mais intimidade com Deus, comece a plantar hoje. Comece a buscar novas, comece a acessar o novo de Deus hoje, para que chegar no futuro você vai estar melhor do que hoje. Comece a ler a Bíblia mais, comece a pedir: Espírito Santo, me dê fome, me dê sede da tua palavra. Eu quero viver o novo de Deus, eu quero ser incendiado por ti. Mas começa hoje, para chegar no futuro a gente viver aquilo que nós plantamos hoje. Mas as pessoas estão olhando para o passado. No passado eu fui assim, no passado eu vivia assim, eu já fiz, não deu certo. Querido, Deus tem novo. Tente outra vez, continue tentando, não desista. Ah, pastor, você não me conhece, você não sabe o que eu passei, o que eu estou passando, o que eu vou passar. Não posso saber, mas eu sei o Deus que pode mudar, o Deus que pode resolver essa situação, o Deus que pode mudar. Eu sei que o Deus que os planos jamais serão mudados. Eu conheço esse Deus. Então, queridos, não desista, acerte o passado para viver o futuro. Tire as palavras, pessoas estão, lance sobre ele nossas ansiedades, nossos medos. Lance sobre ele aquilo que passou e siga. Caminhe, não desista. Porque quando nós acertarmos o passado, teremos um futuro pleno. Acerte aquilo que tiver que acertar. Peça perdão que tiver que perdoar. Libere perdão. Acerte o passado. Porque Deus tem um futuro novo, um futuro melhor e melhor para cada um de nós aqui. Outro texto, já até citei algumas coisas aqui, que veio à minha mente de uma outra chave que nós temos que virar, como Jeremias virou nessa chave no meio dos caos, no meio das dificuldades, foi: siga em frente, não pare. No meio das dificuldades, não pare. No meio do caos, não pare. Olhe para o monte, de onde virá o meu socorro vem do Senhor. Não pare, caminhe. E aí eu trago uma frase de Luther King. Eu gosto muito dessa frase: se você não puder voar, você corra. Se você não puder correr, você ande. Se você não puder andar, você rasteje. Mas continue em frente de qualquer jeito. Continue em frente, porque o Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor é contigo, varoa. Viu? Estou espiritual. Não olhe para o passado, siga em frente, continue caminhando, porque Ele é contigo. Não dá para correr. Vamos rastejando, que uma hora a gente vai começar a caminhar, e daqui a pouco a gente vai começar a andar, daqui a pouco a gente vai começar a correr, daqui a pouco a gente está voando nas asas do Espírito. Mas as pessoas querem começar voando. No meio da dificuldade, as pessoas querem começar voando. Comece rastejando. Dá o primeiro passo.
Paulo fala que eu não tenho obtido. E Paulo já tinha vivido muitas coisas. Não obti tudo isso. Estou sendo aperfeiçoado, mas prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio da chamada celestial de Deus em Cristo Jesus. Prossiga para o alvo. Não desista. No meio das dores, no meio das dificuldades, não desista, não pare. Nós temos o socorro bem presente. Está cansado? Nós temos nosso refúgio. Vai em Deus, se reconecta a Ele, carrega a sua energia. Como eu estou falando em memória, carrega o seu HD. Deus é o nosso refúgio, nosso socorro bem presente. Ele começou a boa obra, como Paulo fala aos Filipenses. Ele vai completar até o dia de Jesus Cristo. Ele começou a boa obra em você, Ele começou a obra em mim, começou a obra em nós. Continue. Pare de olhar para os problemas. Começa a trazer os feitos que Jesus já fez na tua vida, na minha. Siga em frente, siga para o alvo. Meu alvo é Cristo. Vou caminhar. As dificuldades vão vir, as lutas vão bater, vão se levantar dificuldades, vão se levantar tribulações, mas eu sigo o alvo, sigo em frente, sigo o alvo, sempre trazendo à memória aquilo que me dá esperança, sempre trazendo aquilo. O Senhor fez, Ele é o mesmo ontem, hoje, será para sempre. Então Ele vai continuar fazendo. Ele é o mesmo Deus que falou que não muda. Ele falou que Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele é o mesmo Deus que falou que para Davi fala que ele foi. Davi fala que nunca viu um justo, sua descendência passar fome, mendigar o pão. Ele é o mesmo Deus que nos dá recurso financeiro. Ele é o mesmo Deus que abre porta onde não tem porta. Então Ele vai abrir. Se Ele prometeu, uma palavra diz que Ele vai abrir. E uma de criação de memória é ouvir a palavra do Senhor, é ler a palavra do Senhor. Se Ele falou que Ele é conosco, então continua. Eu não estou vendo, mas Ele é comigo. Não estou sentindo, mas Ele é comigo. Eu não sei o que vai acontecer, mas Ele é comigo. Vou continuar caminhando pela fé. É pela fé. Eu não sei o que eu vou fazer, mas vou continuar caminhando. Eu tenho o meu alvo. Eu tenho aquilo que já me falaram. Siga em frente. Eu sou aquilo que Ele falou que eu sou de mim. Sou amado, sou filho. Estamos no dia dos pais. Que amor é esse de pai? Que deu seu filho para me salvar, para te salvar. Entendendo que aqui nós somos passageiros. A nossa esperança está no céu. Nós podemos caminhar. E já estou concluindo. Continue, queridos. Não murmure. Libere o passado. Siga em frente. Esse é o conselho de uma jovem pessoa de 43 anos que tem sua vida, está tendo sua vida transformada. Não importa o que está passando, nós vamos continuar caminhando. Continue caminhando. Muitas vezes dá vontade de desistir, a luta é grande, mas continua caminhando. Tem promessa na minha e na sua vida. O Senhor, só você sabe no seu coração o que Deus prometeu. Vai se cumprir. Se for de Deus, vai se cumprir. Não importa o que você passar, vai se cumprir. E no meio das lutas, traz a memória aquilo que dá esperança. Creio que Jeremias ressignifica suas dores, suas dificuldades. Muitas vezes passamos por lutas. Temos que ressignificar a nossa vida. Temos que olhar diferente a nossa vida. Começa a pedir ao Senhor o Espírito Santo. Me ajuda a olhar com os seus olhos para a minha vida. Igual óculos. Eu coloco a lente de Deus lá dentro. Eu começo a olhar para as coisas boas. Não seja aqueles que só olham para as dificuldades, para as lutas, que não vai dar certo. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. Já está tudo planejado, os planos de Deus.
Então, queridos, não desistam. Já estou concluindo porque o tempo já foi. Temos a ceia. E espero que o Espírito Santo possa continuar falando. E nessa noite, glória a quando Deus. você chegar em casa, peça o Espírito Santo para sondar seu coração. Amém. Para desamarrar as amarras do passado. Para te liberar para o futuro. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor com essa melhor salva de palmas. Glória a Deus. Amém. Quantos querem ver o pastor Luiz de volta aqui? Amém, irmãos? Amém? Glória a Deus aí. Já está convidado para a próxima. Já abre um espacinho na tua agenda aí. Glória a Jesus. Irmãos, nós vamos passar a Santa Ceia do Senhor, né? Palavra abençoada, palavra rema, né? Que veio direto do trono de Deus. Peça a Bíblia aí, Luiz, por favor. Obrigado, querido. Opa. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos, nós vamos passar a mesa do Senhor. Nós vamos abrir nossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios. 1 aos Coríntios, no capítulo 11, do verso 23 até o verso 29. Glória a Jesus. Deus é bom, né, irmãos? Nós vamos participar da mesa do Pai. Hoje, que é comemorado o Dia dos Pais, nós vamos agora participar da mesa com o nosso Pai Celestial. Louvado seja Deus. Vamos ler? Está assim: pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se, cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Até aqui. Poderia sentar por um minutinho, irmãos? Queridos, nós vamos trazer uma breve instrução. Está colocada ali à mesa. Tudo que o inimigo das nossas almas quer num momento como esse é nos manter longe da mesa do Senhor. Talvez neste momento está chegando assim na sua mente: mas eu fiz isso, mas eu fiz aquilo, eu não posso tomar a ceia, eu não posso comer do pão, não posso beber do cálice, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu. Saiba que esse eu que está chegando agora na tua mente é o inimigo te acusando dos seus pecados. Tudo que o diabo menos quer é que você participe da mesa do Senhor. Então a recomendação que eu deixo para vocês: examine cada um a si mesmo e então deixe de comer. É isso a recomendação bíblica? No verso 28, examine-se cada um a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice. A mesa do Senhor, ela tem que ser mais importante, e ela é, do que um eventual pecado que você tenha cometido.
Ou seja, tendo esse entendimento, nós vamos entender que eu não posso me afastar da mesa por causa do pecado. Eu preciso me afastar do pecado por causa da mesa. Então, coma do pão e beba do cálice do Senhor. Ainda que o inimigo esteja te acusando agora, mas eu fiz isso, mas eu fiz aquilo, mas eu fiz aquilo outro. Não, na verdade não é eu, é o inimigo começa a te lembrar de um monte de coisa. Mas ali está o pão representando o corpo do Senhor e o suco de uva representando o sangue de Jesus. Fazer isto sempre que comerem, sempre que beberem, em memória de mim. É um memorial do sacrifício que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Se você é crente em Jesus, batizado nas águas, essa mesa não é uma mesa da comunidade cristã Amor e Fé aqui no Rio de Janeiro, não. É uma mesa, essa mesa é a mesa do Senhor. Então participe da mesa, participe deste momento, não deixe de participar. Você que está em casa, de repente você já separou o seu pãozinho, sua uva, seu suco de uva, se prepare para participar conosco. Não tem condições de chegar aqui no Rio, de repente está em outro estado, né, e não tem condições de ir a uma igreja mais próxima da sua casa, pode participar da ceia conosco, remotamente, vai ser bênção de Deus, né? Separe aí seu pedacinho de pão, seu suco de uva, participe conosco, amém? Quero convidar o pastor Azuleide, diácono Almir, diaconisa Elisângela, para vir aqui à frente. Nós vamos consagrar esses elementos, amém? Só ampliar. Opa, glória a Deus. Irmãos, aqui nós temos uvas, nós chamamos essa uva de uva do convite. Ou seja, você que ainda não é batizado, você que ainda não entregou sua vida para o Senhor Jesus, ainda não confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador, na hora que estivermos tomando do suco de uva, do cálice do Senhor, você coma da uva, sempre na perspectiva que essa uva é um convite, tá? Ela não faz parte do sacramento da ceia do Senhor, ela é um convite para que você venha a sentar na mesa do Senhor, que você venha a sentar na mesa do Pai, amém, queridos? Glória a Deus. Vamos consagrar esses elementos nesta noite. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos consagrar estes elementos nessa noite, tanto o pão representando o teu corpo, quanto o suco de uva representando o teu sangue, em nome de Jesus. Pai, que esse renovo espiritual em nossas vidas, Pai, nós precisamos trazer à memória tudo aquilo que o Senhor fez por nós. O Senhor morreu no meu lugar, o Senhor morreu no lugar de todos nós, de quem está aqui no templo, de quem está nos assistindo. Pai, nós abençoamos esses elementos e consagramos em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Vão ser distribuídos os elementos enquanto nós vamos cantar. Vou convidar a Miriam. Amém? Pega o microfone ali, filha, ó. Pega esse cinza aí, da cápsula cinza aí, isso. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Uma coisa peço ao Senhor, eu a buscarei, que os meus pés estejam em sua casa,
Louvado seja Deus. Amém. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Amém. Podem servi-la. Glória a Deus. Só passa por trás ali, por favor. Glória a Jesus. Glória a Jesus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Para sempre. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vem pra cá. Amém. Glória a Deus. Eu tinha que ter pego primeiro. Só um momentinho. Por favor. Glória a Jesus. Amém. Bom, fazemos assim, né? Com bastante calma. Esse é um momento único. Glória a Jesus. Agora sim, vou servir vocês. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, peguem um pão. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Em memória do Senhor, comamos, dando graças a Deus. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Jesus morreu, mas a boa notícia é que Ele ressuscitou e virá nos buscar. Por isso estamos nesse dia fazendo isso em memória do Senhor, nosso Rei e nosso Salvador. Bebamos dando graças a Deus. Aleluia, aleluia, glória a Jesus. Senhor, nós queremos lhe agradecer pela rica oportunidade que o Senhor nos concedeu em participarmos deste culto nesta noite. Obrigado, Senhor, por sua bondade, pelo seu amor, pela sua misericórdia e por essa oportunidade de estar aqui, adorando o teu santo e glorioso nome. Pai, muito obrigado. Obrigado, Senhor. E agora que vamos para os nossos lares, eu quero lhe pedir uma bênção toda especial a cada um dos meus irmãos que estão aqui, aos que estão em casa assistindo, seja no momento que for, seja agora ao vivo, ou seja num outro momento, no vídeo gravado, que possam, Senhor, ser também, essa bênção ser estendida a esses irmãos. Pai, no nome de Jesus, livra-nos de todo mal, estende tuas mãos sobre nós, livra-nos, Senhor, dos acidentes de trabalho, acidentes automobilísticos, livra-nos, Senhor, das balas perdidas, dos assaltantes, dos homens maus, e se conosco, Senhor. Proteja-nos, Senhor, debaixo das tuas potentes mãos. Nós lhe agradecemos por tudo e lhe pedimos uma semana abençoada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Estenda tuas mãos, o tamanho da bênção que você quer receber do Senhor. Que o amor de Deus,
e a graça salvadora de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a graça salvadora do Senhor, e as doces consolações e comunhão do Espírito Santo de Deus, seja com você, meu irmão, seja com você, minha irmã, não somente hoje, mas para todos sempre. E todos dizem amém. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus, glória a Jesus. Está encerrado o culto aqui na igreja. Quero me despedir dos irmãos da internet. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família. Semana que vem nós estaremos transmitindo o culto através do canal no Facebook, tá ok? Vai ter um link, uma descrição, um link no Facebook. Nós estaremos transmitindo no YouTube, tá bom? Então você vai, através do link do Facebook, você vai entrar no YouTube e vai poder participar do culto juntamente conosco. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus, que Deus os abençoe ricamente, em nome de Jesus.